3, 2, 1. Boa noite, meus queridos irmãos. Hoje nós estamos aqui novamente com mais um estudo bíblico, que é o nosso estudo do Alicerce Bíblico, onde nós estaremos, com um estudo muito interessante, muito importante. Eu espero que todos vocês possam, Esse é um dia que a igreja, nós temos essa preocupação de estudarmos, um pouco mais a palavra de Deus, naquilo que nós chamamos como uma doutrina básica, tudo aquilo que nós precisamos conhecer para que possamos mostrar, a razão da nossa fé para aqueles, que estiverem aí perguntando, a razão de nós crermos no nome do Senhor Jesus Cristo. Hoje é dia 6 de setembro de 2000, uma terça-feira, 2022, e nós temos como tema a natureza humana. O pastor Hélio ele vai estar falando especificamente sobre a alma e o espírito, Então, nós somos da Igreja de Interlagos, os nossos cursos estão sendo realizados através da internet, onde você pode acompanhar. Nós temos o nosso site, que é o www.igrejadeinterlagos.com.br, onde nós temos ali um ícone que você pode estar acompanhando ao vivo. Nós pedimos que você, ao entrar, deixe desligado a câmera, tanto a câmera quanto também o vídeo, Nós, às quintas-feiras, nós realizamos também cultos, são os cultos onde nós temos uma preocupação de trazer aí estudos, muitas das vezes até polêmicos, Nós temos esse interesse, nós cremos que a palavra de Deus é algo que chega até nós, é uma palavra revelada, pelo Espírito Santo, através de mistérios. É uma igreja que se preocupa com um conhecimento também mais sólido, da palavra de Deus. Então, todos vocês estão aí convidados, a estar participando. Temos também nas nossas redes sociais, no Instagram, temos também um canal no YouTube, e temos também Facebook, e você sinta-se à vontade também para estar nos acompanhando nas nossas redes sociais, onde ali já temos vários estudos, várias pregações, que você poderá estar continuando, estar sempre conhecendo aí os nossos estudos, Então, eu gostaria de fazer aqui uma breve oração e passar aqui para o pastor Hélio Pivesano. Tá ok? Então, pode se colocar aí na presença de Deus nesse momento e vamos fazer uma pequena oração. Senhor Jesus, nesse momento nós nos colocamos na tua presença, onde eu coloco diante do Senhor cada um que está aí ouvindo esse estudo, ouvindo esta pregação, onde nós colocamos diante do Senhor o pastor Hélio Pivesano, para que com a sabedoria dada pelo Senhor, ele possa estar trazendo até nós esta mensagem. Faça esta oração em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então, vamos passar agora para o nosso querido pastor Hélio. Amém. Paz do Senhor. Glória a Jesus. Vou terminar de fazer uns ajeitos aqui, pronto, Então, boa noite. Você que provavelmente veio aqui, através do YouTube. Então,
Meu nome é Hélio Piovesan, sou pastor dessa igreja, né? E essa igreja chama Igreja de Interlagos, como você viu, nós estamos aqui perto do Autódromo de Interlagos. Temos alguns irmãos que estão em outros estados, inclusive, e que nos acompanham, né? Bom, o propósito dessa escola do alicerce bíblico, né? O propósito dela é trazer a você argumentação para que você possa defender a sua fé, e ao defender a sua fé, você pode pregar o evangelho com certezas, né? Com entendimentos básicos, e que você consiga responder perguntas, eventuais perguntas que te façam, né? Então, esse é o objetivo. Nós estamos aqui no estudo, nós estamos, acho que esse aqui é o quarto estudo, se não me falha a memória, sobre a natureza humana, né? Provavelmente a gente vai ter uns 6 ou 7 estudos aí, talvez mais até, né? Então, eu sempre aqui, eu estimulo os irmãos aqui da igreja a se fazerem perguntas difíceis. Faça pergunta difícil para você mesmo e veja se você consegue responder. Se você não consegue responder algumas perguntas, seria interessante você se preparar, né? Se preparar, para que você possa defender a sua fé e, eventualmente, pregar o evangelho a outras pessoas, né? Eu aqui, né, nesse canal aqui, nessa escola do Alicerce Bíblico, nós já estudamos a pessoa de Jesus, estudamos a respeito de Deus. Eu tenho feito estudos assim sistemáticos a respeito desses assuntos. Só um minutinho, tem gente querendo entrar aqui. Bom, então, o que acontece? Se você gostou, vai atrás, entre em contato com a gente, se for o caso, para a gente poder te dar os estudos por escritos, né, para que você possa acompanhar e entender melhor. Bom, eu tive algumas experiências essa semana muito interessantes, e eu gostaria de, a partir dessas experiências, poder introduzir o assunto aqui sobre alma e espírito, né? Então, eu estava lá no meu trabalho, e aí eu comentei que a minha cachorra morreu. Eu tinha, né, uma cachorrinha, ela viveu conosco durante 17 anos, e era uma cachorrinha bem pequena, um pincher, e essa cachorra, por viver tanto tempo assim, 17 anos, ela passou por toda a infância dos meus filhos, né? A minha filha mais nova tinha 6 anos quando essa cachorra chegou em casa. Então, ela viveu bastante tempo, né? E teve bastante contato com a nossa família. Era uma cachorra muito amada, muito querida, né? Estava conversando com o Serginho agora há pouco sobre isso, né, Serginho? Então, eu comentei lá no meu trabalho, falei assim, gente, deixa eu contar, minha cachorrinha morreu, lembra que ela estava com câncer, estava com um tumor feio na barriga e tal, morreu, né? E aí a gente começou essa conversa sobre o animal. E tem um sujeito que trabalha comigo, uma pessoa que eu gosto muito, né? Um professor de história, eu gosto muito dele, uma pessoa muito, muito inteligente, muito... E ele é muito católico, sabe? Pessoa, assim, bastante presa ao catolicismo, mas tem aquelas ideias de uma pessoa culta. Ele é um sujeito muito culto, ele tem aquelas ideias sobre, né, o céu, a ideia lá católica sobre o céu, sobre o inferno, e aquelas ideias que a gente já conhece, sabe como que é. E aí ele falou assim, eu acredito que existe um céu para os animais. Porque a gente ama muito esses bichinhos, eles não podem simplesmente desaparecer. Eu acho que vai ter um céu. Tem um céu. Você não acredita em céu para os animais, Hélio? Eu falei, então, colega, não é bíblico. Não é bíblico.
A Bíblia não trata desse assunto, então não cabe a mim achar que tem ou não tem. O que eu pauto a minha vida espiritual, eu pauto a minha vida geral, em todos os sentidos, pelo que está escrito na Bíblia. Então, a Bíblia, ela é o meu elemento para o entendimento das questões espirituais. O que tiver fora da Bíblia é outra coisa. Como eu me declaro cristão, eu sou cristão. Eu acredito em Cristo, eu acredito em Deus, eu acredito no Evangelho, eu entendo que Jesus é o meu Salvador. Eu entendo que sem o Senhor Jesus eu estaria condenado ao inferno. Eu entendo que existe uma ressurreição, não é uma reencarnação, uma ressurreição. Né? E todos esses pontos eu tirei do meu manual, do meu elemento, que é a Bíblia. Se não está na Bíblia, eu estou fora. Eu entendo que as questões espirituais, elas são eternas. Né? Existe, né, eu sempre comentei isso aqui na igreja, existe uma evolução tecnológica que veio acontecendo até hoje. Ainda mais eu que sou da área de exatas, né? Sempre falo aqui, falo isso para os irmãos, mas eu estou falando aqui por causa do vídeo, da gravação, talvez tenha alguém que não me conheça direito. Então eu sempre repito isso, não é para minha glória não, irmãos, é para que as pessoas saibam quem está conversando, quem está falando. Eu sou físico, eu tenho mestrado em física nuclear, ou seja, eu entendo um pouquinho da evolução tecnológica e da evolução da ciência. Percebe? Então, realmente, a ciência evoluiu. Se você pegar lá da época de Cristo até hoje, aconteceram muitas coisas interessantes, surgiram muitas coisas bacanas que dão conforto para a gente, e, né, luz elétrica, o tratamento da água, o jeito de se plantar e se colher, o automóvel, e assim vai, tem internet, computador, tem tanta coisa. Mas o homem continua igual. O homem continua com os mesmos sentimentos, com o mesmo raciocínio, percebe? Então, o homem continua pisando na bola, entre aspas, tá? Da mesma maneira que ele pisava na bola na época de Cristo, antes de Cristo, e muito, muito antes de Cristo. Percebe? A nossa constituição intelectual e emocional, ela é a mesma. Não existe um sentimento novo. Percebe? Não existe um sentimento novo. Percebe? Aquilo que um homem sentia há 5.000 anos atrás, medo, raiva, mentira, tudo. Eu vou falar um monte de coisa aqui. Impaciência, perturbações e tal. É tudo igual, não mudou nada. Então não tem evolução dos sentimentos, não tem nenhum tipo de evolução. O ser humano continua sendo ser humano. Entendeu? Se você pegar lá um ancestral nosso de 5.000 anos, ele tinha as mesmas sensações. Se caísse uma pedra no pé dele, ele ia sentir uma dor insuportável. Percebe? Se um ente querido dele morresse, ele ia sentir uma tristeza insuportável. Se ele ficasse doente, ele teria febre. Ele passaria mal, ele poderia até vomitar, ter uma diarreia. Tudo igual, não muda nada. Mas em termos de tecnologia, aquilo que está fora continua evoluindo. Talvez um dia a gente consiga até fazer uma viagem interplanetária,
fazer, sei lá, a cura do câncer, implante, o cara perdeu um braço, vai lá e implanta um braço mecânico, como a gente vê nos filmes, etc. Pode acontecer. Mas aquilo que está dentro do coração do homem, dentro do intelecto do homem, é igual ao que tinha há 5.000 anos. No que o pensamento humano evoluiu? Evoluiu porque o homem aprendeu a pensar melhor, né? Nós aprendemos a raciocinar melhor. Nós exploramos o nosso raciocínio, mas continuamos pensando do mesmo jeito, né? Eu dou um exemplo da matemática, por exemplo. Se você pegar lá da época de Isaac Newton, né? O Isaac Newton foi um sujeito fantástico, né? Um cara que, quando ele quis explicar algumas coisas do físico, da física ao redor dele, ele teve que inventar uma matemática. Ele foi o precursor, ele e o Leibniz foram os precursores do cálculo diferencial integral, que é hoje uma ferramenta importantíssima dentro da ciência, dentro da física, percebe? Dentro da tecnologia. Sem essa matéria, hoje não existiríamos, não existiria esse monte de coisa que nós temos hoje. Ó, tem uma televisão ali, um monitor de vídeo ali atrás. Se a gente não conhece, não soubesse o que é um plasma, talvez a gente nunca chegaria, talvez nós nunca chegaríamos a ter uma televisão de plasma, né? E assim vai. Então, o homem continua o mesmo. Vamos falar agora, esquece a evolução tecnológica, vamos falar do ser humano. O que o ser humano sente. Eu vou dar um exemplo para você. Um exemplo até que ruim. Não é um bom exemplo esse que eu vou dar para você, mas é um exemplo que vai fazer, tenho certeza, você entendeu o que eu estou dizendo. Davi, que foi o rei de Israel, quando ele estava passeando no alpendre da sua casa, ele viu uma mulher tomando banho. Com certeza ela devia estar nua. E Davi teve uma atração física muito grande por aquela mulher. Tanto é que a atração física que ele teve por aquela mulher o fez matar o seu marido. Percebe? Hoje, os homens continuam tendo atrações por mulheres, da mesma maneira como Davi. Então tem uma mulher bonita, sensual, passando ali na praça, os rapazes ficam todos eriçados. É o mesmo sentimento. Percebe? Então, a gente vai tratar disso hoje. O que é a alma e o que é o espírito humano. Mas esse tratamento que eu vou dar, eu quero avisar você que está nos conhecendo agora, é um tratamento bíblico. Por que é um tratamento bíblico? Porque eu sou cristão. Se eu sou cristão, eu entendo que Jesus Cristo é o dono desse negócio. Então eu tenho que me enquadrar dentro daquilo, vou até colocar entre aspas, dentro desta filosofia. Não é filosofia, mas eu tô falando de uma maneira para a gente poder abranger todos os aspectos do cristianismo. Percebe? Eu preciso entender. Eu não posso pegar elementos, por exemplo, eu vou trazer elementos da cultura muçulmana para o cristianismo. Não posso fazer isso. Não dá para fazer isso. Eu vou pegar elementos, por exemplo, dos povos celtas para dentro do cristianismo. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou criando, inventando uma nova religião. Porque não foi isso que os apóstolos fizeram, não foi isso que Jesus Cristo deu para a gente. Entendeu? Então, se você, por exemplo, acredita
que exista, vamos dar um exemplo bem chulo aí. Você acredita que exista purgatório? Ah, eu acredito que existe purgatório. Então você não é cristão. Então você é de outra filosofia, mas não a cristã. Por que não a cristã? Porque dentro do cristianismo ele não trata de purgatório. Não existe purgatório dentro do cristianismo. Você está entendendo onde eu quero chegar? A gente precisa tomar cuidado com essas fábulas. Ah, alguém lá de uma determinada religião inventou uma coisa e eu trago para dentro da minha. Foi o que a Igreja Católica fez lá no começo. Para não perder os seus... Para não perder a oportunidade de arrebanhar todos que criam, que tinham as suas crenças estranhas. A Igreja Católica falou, traz aquilo que você crê para cá, a gente dá um jeito de acoplar isso dentro do cristianismo. Percebe? Então, um cristão, ele não pode achar que exista reencarnação. Não dá. Porque não coaduna com aquilo que Jesus nos ensinou. Não gruda. Na minha terra a gente falava assim, não orna. Tá certo? Então, nós precisamos ser francos. Nós precisamos ser claros. Ou a Bíblia é o seu manual, e você entende que aquilo que está na Bíblia é os seus elementos básicos da sua fé, ou você cria a sua religião, que nem o Edir Macedo fez. Ele pegou um pedaço do cristianismo, um pedaço do judaísmo e juntou os dois, fez a igreja dele. Mas ele não é cristão. Não. De jeito nenhum. Por quê? Ou o cara é cristão usando os elementos básicos do cristianismo, que é aquilo que os apóstolos nos deram, aquilo que Jesus nos ensinou nos evangelhos, e dali eu deposito a minha esperança. Ou você pega e cria a sua religião. Ah, eu vou criar uma religião aqui que crê na reencarnação, pega um pouquinho lá do hinduísmo, pega um pouquinho lá dos celtas, pega um pouquinho do cristianismo, junto tudo, dou uma, percebe, acochambrada aqui, acochambrada ali, e pronto, criei uma nova religião, mas você não pode falar que é cristão, de jeito nenhum. Não pode. Eu tava vendo hoje um videozinho acho que era TikTok, não sei onde eu vi isso, e o sujeito começou a falar, logo em seguida eu percebi que ele era católico, né? Ele começou a explicar o porquê que eles rezavam para os mortos. Aí eu fico pensando assim, eu fico pensando, então, se eu tenho que rezar para mortos e eles estão lá no céu, então por que Paulo nos ensinou coisas erradas? Por que Paulo, ao escrever em 1 Coríntios 15, ele fala daqueles que estão dormindo, aguardando a ressurreição? Por que Paulo, ao escrever para os Tessalonicenses, falou que haveria uma ressurreição no retorno de Cristo? Eu fiquei assim, falei, poxa vida, não dá, não... Veja, Hélio, eu sou um cara da área de exatas. Totalmente. Eu fiz mestrado em física nuclear. Eu manjo de matemática muita coisa. Eu estudei muita matemática. E isso acaba influenciando o meu raciocínio. Então, eu fico colocando lá, eu falo, poxa vida, se Paulo falou que ia ter uma ressurreição e que depois disso viria o juízo e tal, então como é que uma religião como o catolicismo começa a orar para um morto que nem ressuscitou? Não sabe o que é alma e espírito. Não tem ideia do que é ressurreição.
Como é que alguém pode falar assim, olha, Maria é mãe de Deus. Maria está lá no céu. Não está no céu. Por quê? Porque a Bíblia não fala que ela está no céu. Fala que ela vai aguardar a ressurreição. Não vamos tirar o mérito aqui da Maria, pelo amor de Deus. A Maria é uma mulher fantástica, uma pessoa escolhida ali, importantíssima. Não tem a menor dúvidas que Maria é um personagem fabuloso, inacreditável, tremendo. Mas não é porque ela é esse ser humano, ou foi, né, esse ser humano, que eu vou pegar ela e elevá-la ao posto de Deus ou deusa. Não dá para fazer isso. Porque não tem respaldo bíblico. Quem começou o cristianismo foi Jesus. Ele definiu o que era a fé, a nossa fé. Jesus não disse que Maria iria para o céu logo assim que ela morresse. Não. Percebe? Ou a gente acredita nesse livro, ou você rasga, joga fora e vá crer em qualquer outra coisa, menos no cristianismo. Desculpa falar desse jeito. Então vamos dar aqui as bases para vocês a respeito de alma e espírito, que é esse negócio que a gente pensa que entende porque viu na televisão, viu no cinema, leu um livro e assim por diante. Não, cuidado, porque alma e espírito estão definidas na Bíblia, e eu vou dar elementos. Se você tiver, eu vou colocar daqui a pouco na tela aí para você, eu vou colocar todos os versículos, talvez eu não consiga falar sobre todos eles, mas você pode dar um print nessa tela e depois fazer um estudo. Mas eu vou te dar de bandeja, é só você pegar. Percebe? Ou a gente entende que Jesus começou o cristianismo e ele definiu o que é cristianismo, ou a gente pega a Bíblia e joga fora. Percebe? Eu, Hélio, prefiro ficar com o cristianismo definido por Jesus. Não por outra pessoa. É uma opção minha. Eu optei por isso. Eu quero seguir a Cristo como ele definiu. Ele é o entendedor do assunto. É ele o causador da nossa fé. Né? A Bíblia não fala que ele é o consumador da fé? O que significa ser consumador? Consumador é aquele que definiu a nossa fé. É o causador da nossa fé. Eu creio em Jesus, creio no Pai, creio no Espírito Santo, porque Jesus me disse que assim deveria ser. E assim eu farei. Deu para entender? Fora disso, irmãos, eu posso estar até sendo radical aqui, né? Tendo até algum radicalismo, mas é o jeito que eu entendo. É a maneira como eu consigo entender o que é o cristianismo. Não dá para misturar. Percebe? Eventualmente, sim, pode ter coisa lá na Bíblia que a gente não entenda direito, tem assuntos que, por exemplo, o Apocalipse tem muita coisa que a gente não consegue entender, muita coisa que é difícil de interpretação. É natural isso acontecer. Às vezes é necessário passar algum tempo meditando sobre alguns detalhes, algumas coisas do Novo Testamento, para a gente poder entender o que é cristianismo. Mas veja, cristianismo não é judaísmo, cristianismo não é paganismo, cristianismo não é espiritismo, cristianismo não é hinduísmo. Cristianismo é definido por um sujeito que falou que ia morrer e ia ressuscitar,
E que falou que se nós crêssemos nele, ele nos ressuscitaria para uma vida eterna. E assim vai. Como é que eu posso colocar um elemento estranho aí? Me responde. Ponha um elemento estranho nessa história. Não vai dar certo. Como diz a molecada, né? Vai dar ruim. Tá certo? Irmãos, para mim, ou é ou não é? Muito bem. O que é alma e espírito? Né? Esquece o que foi definido por Platão, pelos filósofos, por quem quer que seja. Eu não acredito neles, eu acredito no que está na Bíblia. Então vamos ao que a Bíblia diz a respeito de alma e espírito. Então vamos falar primeiramente sobre alma, né? Na Bíblia, o respaldo para a alma é bem interessante, né? É onde ficam, estou falando do Novo Testamento aqui, né? No Novo Testamento, a alma é o local dentro de nós que reside os sentimentos e as sensações. Percebe? Então, na nossa alma, a nossa alma se entristece. A nossa alma fica contrita. A nossa alma deseja. A nossa alma tem desejos pecaminosos. É na nossa alma que a gente sente raiva. É dentro da nossa alma que nós sentimos angústia. Então, todos os sentimentos humanos estão dentro da nossa alma e nós usamos esta região do corpo, não sei porquê, como sendo o local da nossa alma. Mas não é um local físico. Tudo acontece, a gente sabe que tudo acontece no cérebro, né? Tá certo? Mas quando você sente uma angústia, o sentimento parece que está aqui, ó. Talvez porque fique perto do coração, talvez por causa dos hormônios que são segregados e etc. Não tem explicação. Talvez a doutora Eliette, que é a nossa irmãzinha aqui, que é médica, ela possa até explicar isso daí. Tem uma explicação médica para isso. Mas eu estou dando uma explicação humana. Aqui, ó, a alma é aqui. Então, a alma, ela é um problema para nós. Porque é na alma que estão as sensações. Percebe? A alma, as sensações, aquilo que nós sentimos, define muita coisa na nossa vida. Entendeu? Muita coisa. Eu fiz um resuminho sobre alma aqui. Talvez, se você quiser dar um print na tela, eu vou colocar ela aqui para você, porque com certeza eu não vou ler todos os versículos que estão lá, porque são muitos. Tá bom? Espera só um minutinho. Eu tenho que fazer um pequeno ajuste aqui e eu já mostro para vocês. Então tá aqui, ó. A parte da alma é essa daqui, a alma do homem, tá vendo? Pode até dar um print nessa tela aqui depois. O que é alma? A alma, no grego, é o psique. No hebraico, é o nefesh. Ou seja, são os sentimentos. É a característica pessoal, é o gosto, é a preferência. Ó, por que, Hélio, você gosta da cor vermelha? Não sei, eu gosto. Eu tive 3 carros vermelhos. Sempre gostei da cor vermelha. Acho que eu tive até mais do que 3. Se quiser dar um print da tela, aproveita, faz isso agora, tá? Então, vou lá, vou interromper aqui e vamos voltar lá. Hélio, por que você gosta de feijoada?
Por exemplo, eu gosto de feijoada. Eu acho um prato incrível. Não sei, eu gosto. Tem explicação para esse sentimento? Não. Me faz bem quando eu como feijoada, eu sinto prazer em comer feijoada, etc, etc, etc. Entendeu? Então, é na alma que isso acontece, os sentimentos, as sensações. Então, a nossa alma é um problema, porque lá é que reside o desejo. Entendeu? Então, por exemplo, a concupiscência do homem está lá na alma. O sujeito é devasso, então ele fala assim, hoje eu vou sair com uma morena, e eu vou transar com essa morena, eu vou fazer... É a alma que está dizendo isso para ele. A alma está ditando, está falando para o cérebro dele, está sobrepondo o entendimento dele, que ele está fazendo coisa errada. Ele não quer nem saber o que está na cabeça dele, ele quer fazer o sentimento. Estava conversando hoje sobre o Fred Mercury, né? O Fred Mercury foi um grande cantor do Queen, né? Uma voz maravilhosa. Tinha músicas lá que eu não gostava muito, mas o Fred Mercury era um devasso. Era uma pessoa que vivia para o prazer. Percebe? O cara tinha muito dinheiro, então ele enchia a casa de mulher, enchia a casa de garoto, porque ele era homossexual também. E fazia orgias mil e etc, etc. Tá aí um sujeito levado pela alma, pelos desejos. Percebe? Essa é a alma do homem. E... Perdão. E o espírito do homem? Então, a palavra espírito, ela é um problema, porque existe uma confusão muito grande entre alma e espírito. Todo mundo pensa que é a mesma coisa, mas não é. Dentro da Bíblia e do cristianismo, gente, pelo amor de Deus. Tira tudo que está fora da Bíblia. Vamos pensar no que está na Bíblia. Dentro da Bíblia, o espírito não é a alma. E a alma não é o espírito, tá? Tenho dar bases bíblicas aqui para você. Certo? Nós precisamos tomar um pouco de cuidado com a palavra espírito pelo seguinte. No português, a palavra espírito, ela tem vários significados, né? O primeiro significado de espírito que eu quero destacar aqui é a nossa razão. Então, quando eu penso em algo, quando eu decido fazer alguma coisa, sendo influenciado ou não pelos sentimentos, quem toma essa decisão é o raciocínio, é o pensamento. Então, por algum motivo lá atrás, na minha adolescência, eu gostava de matemática, não sei por quê. Em algum momento lá atrás, na minha vida, na minha adolescência, minha juventude, eu falei, eu quero fazer algo ligado à área de exatas, porque eu gosto de exatas. Então, influenciado pelo meu sentimento, pelo fato de eu gostar da área de exatas, de eu ver que a área de exatas é um negócio agradável, gostoso, divertido, porque eu acho a área de exatas divertida, então o meu coração influenciou o meu raciocínio, que eu tomo a decisão, então, de estudar a área de exatas. Percebe? Então, sentimento, espírito. O espírito é o nosso raciocínio. Tá bom? Esse espírito, que é o raciocínio do homem, é com a letra E minúscula. Toda vez que você lê na Bíblia, espírito com letra E minúscula, ele pode estar dizendo ou falando a respeito daquilo que está dentro da cabeça do homem. O espírito, ele é um sujeito que toma decisão. O espírito é o sujeito, vamos chamar assim, sujeito entre aspas, né? É aquilo que dentro de mim faz eu ir para a direita ou para a esquerda. Se eu me deixar ser influenciado pelos meus sentimentos,
então eu vou tomar decisões por causa dessa influência. Lembra quando Paulo fala assim, né? Andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, não permita que os seus sentimentos defina o que você pensa. Ou seja, se eu andar em espírito, ou seja, se eu for amigo do Espírito de Deus, se eu me deixar ser influenciado por esse Espírito de Deus, eu não vou conseguir cumprir as concupiscências da minha carne. Ou seja, a minha alma vai ser suprimida, diminuída. Agora, se eu não andar em espírito, como diz lá em Efésios 2, né? Se eu deixar a minha alma fazer, eu vou viver o quê? Eu vou ser um hedonista. Uma pessoa que vive em função do prazer, em função das alegrias da vida, em função, percebe? Eu queria que você lesse depois esses versículos que eu estou dando para vocês, para ver se faz sentido. Quer ver? Ó? Vamos ver lá em Efésios. Deixa eu colocar aqui em Efésios para vocês e vamos ler sob essa ótica. Tá ok? Então vamos lá. Efésios 2. Cadê? Efésios, eu sou meio cegueta. Então ele fala assim, ó. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Não é isso que eu quero falar. Eu quero falar aqui, ó. Em outro tempo, andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do príncipe que agora opera nos filhos da obediência, entre os quais todos nós andávamos nos desejos da nossa carne. Ou seja, nós andávamos nos desejos porque nós dávamos valor ao sentimento, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Olha aqui, ó, o pensamento sendo influenciado pelo sentimento. Éramos, por natureza, filhos da ira como os outros também. Percebe? Entendeu como começa a fazer sentido o que está na Bíblia? Quer ver, ó? Vamos lá de novo. Vamos voltar lá. Eu quero mostrar para você. Eu acho que é Gálatas 5. Ele fala aqui, ó. Digo, porém, andai em espírito, esse espírito de Deus, com E maiúsculo, né? E não cumprireis a concupiscência da carne. Ou seja, a inteligência de Deus, o raciocínio de Deus, aquilo que Deus é, anda nisso. Você entendeu? Deixa o teu pensamento ser influenciado pelas coisas de Deus, que é esse espírito aqui. E aí você não cumprirá aquilo que está na sua alma, que são as concupiscências, os sentimentos, os desejos. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e esse opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei, porque as obras da carne são essas, ó, adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a essa, Mas o fruto do Espírito é simples, é amor. Peraí, ó, amor. O amor não é sentimento, o amor é raciocínio. O que é sentimento é paixão, mas o fruto do Espírito está na razão. Você tem que deixar a sua razão moldar os seus sentimentos e não os seus sentimentos moldar a sua razão. Aí você vai ter gozo, você vai se sentir em paz, você vai ter um ânimo longo, uma pessoa paciente, você vai ser benigno, ou seja, você vai querer fazer coisas boas, bondade, fé, mansidão, temperança. Percebe, meus queridos? Isso é
é o espírito. O espírito do homem é o raciocínio. Aí você fala, mas peraí. E quando eu morrer, o que vai acontecer com a minha alma e meu espírito? Nada. Por quê? Porque a Bíblia não fala sobre isso. Você está entendendo? Ah, mas eu vou ficar vagando por aí. Nem isso. Não tem essa de vagar. Isso é coisa de espírita. O que importa é que depois que você morrer, haverá uma ressurreição. É o que a Bíblia me garante. E eu já preguei aqui sobre vida eterna. A Bíblia te garante a ressurreição. Quanto tempo vai demorar? Não sei. Mas com certeza a Bíblia fala assim, que naquele dia os mortos ressuscitarão primeiro. Está lá em 1 Tessalonicenses 4, 5. Leia lá depois você. Ora, se os mortos ressuscitarão, ele está falando que não tem nenhum lugar na Bíblia que diz assim, olha, o dia que você morrer, a sua alma vai para o céu. Ou o seu espírito vai para o céu. Não está escrito isso na Bíblia. Está entendendo? Jesus, ele veio para dar vida. E a vida só existe no corpo. Vida eterna é esse corpo com este espírito e esta alma vivendo eternamente no céu, aonde Jesus foi fazer morada. Preparar lugar para nós. Você está entendendo? Ou a gente acredita nisso, irmãos, que é porque está na Bíblia, ou a gente joga a chave no lago e vai embora. Aí alguns vão pensar assim, mas é o corpo, né? Não, é o corpo, mas do mesmo jeito que Jesus ressuscitou. Não sei se você leu já, né? Leia lá sobre a ressurreição de Jesus. Jesus ressuscitou, conversou com os apóstolos. Teve um que botou o dedo na mão dele. Percebe? Jesus estava lá fisicamente, mas de uma maneira diferente. Ele tinha já vencido a morte. A morte, irmãos, é o tempo. O tempo é a morte. Vê se você entende. Se um dia você sair do tempo, você viverá eternamente. É isso que aconteceu com Jesus. Jesus, ele saiu do tempo, ele saiu da morte. A morte não tem mais domínio. Ou seja, Jesus não envelhece, Jesus não adoece, ele não tem osteoporose, ele não vai ter Alzheimer, Jesus não vai ter nada disso. Por quê? Porque Jesus venceu a morte. O envelhecimento humano determina que você chegue na morte física. E Jesus não está mais na morte física. Ele está vivo com um corpo, porém um corpo sem o tempo. É difícil de entender isso. Na Bíblia a gente chama isso de corpo glorificado, mas é corpo. Percebe? Então, irmãos, vai acontecer isso com você. Você vai morrer? Junto com você, junto com o seu corpo, morrem também a sua alma e o seu espírito. Percebe? Aí lá na ressurreição, Jesus faz você voltar. E você volta o Hélio como Hélio. Ele não volta como um anjinho com asinha voando. Não, não. A Bíblia não trata desse assunto. O que a Bíblia diz é que eu vou ressuscitar Hélio. Eu só não sei se eu vou continuar sendo bonito assim como eu sou, né? Talvez até um pouco melhor. Brincadeira, por favor, irmãos. Né? Mas ou a gente acredita no que está na Bíblia, irmãos, ou então, desculpa, nós estamos fazendo tudo errado. Nós vamos fazer outra coisa. Eu prefiro acreditar no que está na Bíblia. Os princípios bíblicos são os meus princípios. Eu tenho dificuldade porque eu ainda sou humano, eu ainda vivo no tempo. Sim, eu cometo as infrações
Eu cometo erros, eu cometo pecados. Percebe? Porque eu ainda estou aqui. Eu ainda sou pressionado pelas coisas do mundo. De repente, uma hora ou outra, eu vou acabar mentindo. Eu não quero mentir. Mas quando a gente pega e deixa os nossos valores, se a gente constrói os nossos valores, aquilo que nós entendemos como sendo certo e o errado, se a gente construir a nossa vida, o nosso caráter, o nosso coração, o nosso raciocínio, conforme o que está na Bíblia, o dia que eu cometer um pecado, eu falo, puxa vida, pequei. Agora eu preciso do perdão de Deus. Percebe? Então, para um jovem é mais fácil, né? Por exemplo, você pegar um jovem aí, que nem meu filho cresceu no evangelho, nós crescemos pregando essas coisas para eles. Então, meu filho teve uma juventude tranquila. Eu não fui um cara o Daniel não foi uma pessoa de ir para baile, para isso, para ter namorado, dormir com a namorada, com isso, com aquilo. Não! O Daniel teve uma vida reta. Percebe? Casou, tem uma vida reta. É um sujeito preocupado em agradar sua esposa, em agradar a Deus. Uma vida normal. Hoje ele é pastor, inclusive. Percebe? E assim vai. Nós precisamos aprender isso. Essas coisas precisam estar dentro da gente. Tá bom? Eu vou colocar aqui a outra argumentação, se você quiser dar um print, porque o tempo já vai acabar. E se você quiser dar um print, fique à vontade, tá bom? A parte que eu falo do espírito. Então tá aqui, ó. Aqui tem várias coisas que você pode dar um print aí e tentar entender, tá certo? O caráter do homem moldado pela alma. E aqui continua, né? O espírito com E minúsculo, julgamento pessoal, ideias, valores, pensamentos, raciocínio. Espírito com E maiúsculo é o paracleto, ou o Espírito de Deus, a ação de Deus. E o Espírito Santo no Novo Testamento é a tradução do hebraico, do Velho Testamento é a tradução do hebraico Ruach HaKodesh. E no Novo Testamento é o Consolador, que é a terceira pessoa da Trindade. Esse também aqui saiu errado. Tá bom? Então você pode dar um print aí e estudar. Vai ler esses versículos. Vai se capacitar para você pregar o evangelho. Pega a sua Bíblia, depois você volta aqui e você... Mas pega a sua Bíblia e vai lá com caneta ou com lápis de cor. Eu ensinei isso para os meus filhos. Então ele vai lá com lápis de cor, numa determinada cor, ele tem, sabe, vai anotando, vai marcando. Tá bom? Então, queridos, fica aqui. Eu tenho tudo aquilo, eu só fiz isso que eu acabei de colocar na tela para vocês, na realidade é um resumo disso aqui, ó, tá? É um resumo disso, tá tudo aqui, tá até mais explicado. Se alguém quiser, é só me pedir, eu mando, não tem problema não, tá? Mas, irmão, pensa bem nisso que eu falei para você, principalmente o que eu falei no começo, pensa bem. Se você é crente, se você é cristão, seja cristão de verdade. Vai ver se você não está vendo coisa errada, se você não está pensando coisa errada. Se estiver pensando coisa errada, procure o seu pastor. Procure alguém que tenha mais experiência no evangelho e vai lá. Fulano, eu estou pensando errado nesse jeito? Isso aqui está certo da maneira como eu acho que é? Me ajuda a entender melhor isso aqui. O Espírito Santo de Deus, ele ajuda, irmão. Ele está ao nosso lado. Tá bom? Espero ter podido ajudar. Nós vamos continuar ainda com outros assuntos a respeito do homem. Aguarde, na próxima terça-feira estaremos aqui, tá bom? Então, fique à vontade para nos procurar, fique à vontade para
fazer perguntas, estamos à disposição. Mas lembre-se, quando você for estudar a sua fé, retira da sua mente tudo aquilo que você sabe que vem do mundo. Ou você acredita que está na Bíblia, ou vai fazer outra coisa, porque na Bíblia não está desse jeito, não. Tá bom? Deus abençoe você e espero que você chegue ao entendimento o mais rápido possível. Grande abraço. Vou encerrar a gravação aqui.